Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e para essa semana de hoje eu acabei separando dois temas, até porque eu não consegui desvirtuar um do outro. Eu acredito que os dois tenham igual importância sobre o comportamento das bolsas. Então a gente vai falar hoje rapidamente sobre a questão de Taiwan, China e Estados Unidos, uma possível guerra, nem que seja uma guerra fria entre eles, e a questão dos juros do Brasil, que provavelmente a gente está falando aí do fim do ciclo de alta de juros, o que é muito saudável, e a bolsa acabou se recuperando bastante desde a antecipação disso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então logo depois da vinheta a gente já começa, como você já sabe. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também com os amigos, que isso é muito importante para nós. É importante, antes da gente começar, a gente entender um pouquinho da história ali da China, de Taiwan, para a gente conseguir conjecturar essa questão atual. Então, lá atrás ainda, né, no século XIX, a China acabou tendo algumas questões de política imperialista, e logo no início ali do século XX, né, em 1911, você tem ali o Partido Nacionalista Chinês, que forma uma República da China, não essa República Popular da China que a gente vê hoje. Só que a gente começa a ver um aumento do comunismo no mundo, e aí cria-se um partido ali na parte de cima que poderia trazer problema para essa República da China, que é o partido, né, liderado pelo Mao Tse-tung, que vocês já devem ter ouvido falar. E aí é guerra para cá, guerra para lá, guerra para cá, guerra para lá. Em 1959 a China vira a República Popular da China, que a gente conhece hoje, né? Um pouquinho socialista, um pouquinho não socialista hoje em dia, mas da forma como ela é hoje, com intervenção do Estado, hoje em dia já um pouquinho mais aberta para o capitalismo. Enfim, parte de Taiwan. Taiwan, a gente vê um país aí um pouco diferente, um país que perdeu o domínio da China para o Japão lá atrás, e aí teve a Segunda Guerra Mundial, e com a rendição do Japão, o Taiwan volta para a China até em torno de 1959. Tá? Então você tem aí uma questão muito complicada em relação a Taiwan, porque Taiwan tem ali um presidente, a China considera que é uma parte dela, Taiwan, e não um país separado, mas, por exemplo, os Estados Unidos, eles mantêm relação diplomática com Taiwan e têm acordo comercial, por exemplo. Então já é uma situação complicada e que está tendo uma ebulição maior. Então o que acontece agora, né? Taiwan é o maior produtor de chips, tá, do mundo. Tá? Então ele fabrica ali 25% dos chips do mundo. E os chips, eles estão aonde? Os chips, eles estão no celular, eles estão no computador, eles estão em vários apetrechos do teu carro, por exemplo, eles estão nos videogames, eles estão em um monte de lugar. Então esses chips, eles são muito importantes para o mundo todo, e Taiwan, ele produz esses 25% do mundo. Logo, se você fizer uma guerra com Taiwan, você dizimar Taiwan, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ter uma queda muito, muito brusca da economia global, porque a gente está falando da parte do PIB que tem mais valor agregado, vamos dizer assim. Então a gente teria uma complicação muito grande. Então, mesmo a China, sabendo do poderio dela militar, ela não consegue atacar Taiwan e mostrar a situação. Enquanto isso, os Estados Unidos, ele dá dinheiro para Taiwan poder se defender, por exemplo, e também não iria atacar Taiwan. Então Taiwan, ela tem uma situação hoje que é de certa forma confortável, mas por outro lado também a gente vê a China tentando dar aquela visão de irmão mais velho, né? Assim, ó, vou te deixar com medo e coisas do gênero. Então é uma situação complicada. Se houver realmente uma guerra ali em Taiwan, a gente deve ter um problema maior, inclusive, do que a guerra Rússia e Ucrânia,
porque a parte de fertilizantes, a parte de gás natural é importante para o mundo? Claro que é, né? É importante você ter energia e ter alimentos, mas isso economicamente representa menos do PIB do que os chips eletroeletrônicos que a gente está falando, que são feitos ali de silício, que está ali em Taiwan. Inclusive tem uma empresa muito forte, né, de Taiwan, da parte de semicondutores e de chips, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing, que tem aquele código TSMC e que ficou muito na moda para quem investe no exterior, essa empresa aí, porque ela conseguiu ir contra o fluxo ali durante a pandemia. Então é um problema que vem se arrastando desde a pandemia e eu acredito que Taiwan hoje tem um poder, né, nas mãos por causa desses chips dos semicondutores que estão em escassez. E aí o que acontece com essa escassez que existe hoje no mundo? Né? Essa empresa, inclusive, já está aumentando a capacidade produtiva dela, ela já está construindo novas fábricas, só que isso demora. Só que as empresas, né, imagina, sei lá, uma empresa aqui do Brasil, a Padtech, por exemplo, ela vai trabalhar com um ponto de estoque maior, né? Ela vai tentar ficar com estoque talvez até dobrado em relação ao normal, porque se tiver uma escassez de produto, ela consegue entregar aqueles pedidos que ela fez. Eu estou falando da Padtech, que é pequenininha, mas eu podia estar falando da Huawei, podia estar falando de qualquer empresa, até empresa Apple, Dell, enfim, eu poderia estar falando de outras empresas. Né? Empresas grandes também dependem desses semicondutores. Poderia estar falando de empresas automotivas também, que quando você tem lá aquele vidro elétrico, aquele painel bonito, aquela coisa toda, você também tem chips ali, semicondutores ali dentro do teu carro. Então, são setores, tá, que geram muito emprego, que tem uma importância grande e que está em falta desses produtos, logo as empresas acabam tentando aumentar a quantidade de estoque para evitar a escassez. Logo, a demanda é maior até do que seria numa situação normal. Tá? Então a gente tem aí um problema grande em termos de escassez que não deve acabar agora, e se tivesse uma guerra em Taiwan, realmente a gente teria um impacto muito grande na economia global. E aí agora eu vou aproveitar para passar para a parte do Copom. E antes da gente passar para a parte do Copom, eu acho que é importante a gente falar sobre dúvidas, né? O mercado, na minha visão, cada vez mais eu tenho essa tese de que o mercado ele é formado por dúvidas e certezas. Então, quer dizer, quando o mercado ele tem muitas certezas, ele tem poucas dúvidas, a bolsa sobe. Quando o mercado tem muitas dúvidas e poucas certezas, a bolsa cai. Então, nessas últimas 2 semanas, a gente começa a responder algumas dúvidas, né? Então, por exemplo, né, hoje a gente tem dúvida. Qual vai ser o juro máximo dos Estados Unidos? Qual vai ser a inflação máxima dos Estados Unidos? Qual vai ser o problema da energia na Europa quando chegar o inverno, já que a Rússia acaba distribuindo gás natural e energia para muitos países da Europa? Será que vai ter recessão muito grande, muito duradoura nos Estados Unidos ou não? Será que a China vai quebrar, sim ou não? O que vai acontecer com a desvalorização do iene? Tudo isso são dúvidas que permanecem até hoje, né? Mas quando a gente fala de Brasil, a gente teve nessa semana uma mudança de dúvida para certeza, ou pelo menos para quase certeza. O Copom ele soltou um comunicado dele dizendo que ele aumentou a taxa de juros para 13,75 e que ele não acredita que vai continuar aumentando, e se tiver um aumento, vai ser um aumento que eles mesmos chamam um ajuste residual de menor magnitude em sua próxima reunião. Então, o que acontece com isso? Dentre os especialistas, dentre os analistas, tinha aquele cara que falava assim, a Selic vai chegar em 20%. Tem outro que falava assim, a Selic vai chegar em 18%. Agora, ele falando isso, o máximo que vai chegar é 14% ao ano, a não ser que aconteça alguma coisa muito doida no mundo. Tá? Então, 14% ao ano já limita e já traz uma certeza. Quer dizer, né, imagina uma pessoa que só piora a vida. Na hora que ela começa a ficar igual aqui, já é uma melhora. Né? Ela ficou igual, ela ficou parecida, então não tem, já melhorou. Quer dizer,
Quando você tem uma empresa que só cai e depois ela começa a ficar de lado, é bom, porque ela já melhorou, né? Ela não está mais caindo, agora ela fica de lado. E é mais ou menos isso que aconteceu. O Brasil acabou trazendo esse efeito certeza aqui. O Brasil começou a subir os juros antes, está parando de subir os juros antes também. Eu não acredito nem nesse ajuste residual. Tá? Por que eu não acredito nesse ajuste residual? E aí a gente vem para o que eu chamo, né, para o que eu estou chamando de linearização da inflação. O que aconteceu? O governo percebeu que estava muito alta a inflação, né, e que o preço do combustível estava muito grande, claro que também por causa do cunho eleitoral, mas enfim, ele percebeu que isso estava trazendo problemas também nos preços dos alimentos, no preço dos produtos, acabava que corroía muito o poder de compra da população, e aí o governo conseguiu intervir nos preços ali dos combustíveis, reduzindo o ICMS. Né? Então o ICMS foi muito mais forte na gasolina, porque tinha estados que cobravam 30%, igual o Rio de Janeiro, que cobrava muito. No diesel já teve um efeito um pouco menor, porque o ICMS já era menor no diesel. Então esse limite de ICMS fez cair muito a gasolina. E agora veio uma baixa do petróleo que fez ter mais 2 quedas da gasolina também, o que ajudou, né, o governo de forma geral, e ajudou também a questão da inflação. Então a gente já vai começar a ver, e a gente já está começando a ver, inflações IGPM, IPCS, IPCA 15 menores, 0,2, 0,2, talvez a gente veja alguma deflação, e aí o que acontece? A gente vai ter uma inflação menor do que aquela projetada nesse ano de 2022. Só que para 2023 esses impostos voltam. Então, quando esses impostos voltarem na telecomunicações, nas energias, nos combustíveis, etc., a gente vai ter um aumento da inflação de novo, né? E aí, a gente vê aqui algo muito interessante no comunicado do Copom, que é isso aqui, ó. As projeções de inflação do Copom situam-se em, vamos só até 2023, 6,8% para 2022, 4,6% para 2023. Como 2023 a meta é 3,25 com tolerância de 1,50 para cima ou para baixo, já está dentro da meta para 2023. Logo, não há necessidade de aumentar mais os juros. Eu acredito que o Copom escreveu aquilo lá embaixo desse residual muito mais por segurança. Mas olha só que estranho, né? As projeções para a inflação de preços administrados são de uma deflação de 1,3% para 2022, e aqui a gente está falando de energia elétrica, telecomunicações, combustíveis, né? Porque isso aqui o governo consegue administrar o preço. Só que subindo para 8,4% para 2023 e 3,6% para 2024. E aí você colocou o Copom numa sinuca de bico. E aí o que o Copom fez? Ele escreve isso aqui, ó. Notou-se que as projeções da inflação para os anos 2022 e 2023 estavam sujeitas a impactos elevados associados às alterações tributárias entre anos calendário, que é a questão do ICMS diminuindo e depois voltando no início do ano que vem. Então, o que o comitê fez? Ele optou neste momento por dar ênfase à inflação acumulada em 12 meses no primeiro trimestre de 2024. Então ele passa a ancorar a necessidade dele no período entre 4 de 2023 a 3 de 2024. Então nesse período aqui a gente está muito dentro da meta, pelo menos do de cima. Até se você pegar aqui a política na pesquisa Focus, você vai ver que é 5,3% em 2023, 3,3% em 2024. Se você fizer uma interpolação aqui para reduzir o 5,3 para 3,3 ao longo do ano, no primeiro trimestre a gente deve chegar em alguma coisa em torno de 4,8%. Estaria um pouquinhozinho de nada acima do teto máximo. Então, se a gente não vir aumentos da inflação para 2023, a gente não vê mais motivos, pelo menos eu não vejo mais motivos, para continuar subindo os juros. Agora, a questão da queda dos juros aí é outra coisa, né? Por quê? Porque a gente tem um mundo que ainda está com muita incerteza. E aí eu volto para o início desse vídeo. Qual foi o início desse vídeo? O início desse vídeo era a gente falando de dúvidas versus certezas. No mundo a gente ainda tem muita dúvida.
Só que, por exemplo, energia na Europa. Na hora que chegar o inverno, é uma certeza que aparece. Né? Se os Estados Unidos vai ficar em recessão por muito tempo, eles já tiveram 2 trimestres seguidos, como a gente mostrou na semana passada. Então não deve ficar tanto tempo mais. Eles estão subindo já a taxa de juros. Então também vai ser outra coisa que vai trazer certeza. Tá? A parte lá da Ásia, também em algum momento a gente vai ver certeza. Só que a gente vai trocando um cenário de muitas dúvidas por um cenário de certeza. E isso é muito diferente daqueles cenários, por exemplo, da crise do subprime. A crise do subprime era uma crise das hipotecas dos Estados Unidos. Você resolve as hipotecas dos Estados Unidos, você resolve o problema mais aparente. A crise do Covid é a mesma coisa, né? O C-19 veio aí o que aconteceu? Você atacou aquele problema do C-19, voltou a economia recuperou em V. Agora, nesse caso não, são vários pontos distintos que vão ter que ser recuperados aos poucos. Cada um desses pontos que forem recuperados, a Bolsa vai recuperando um pouco ao longo do tempo. O Brasil ainda tem outro ponto, que são as eleições, que também vai virar de dúvida para certeza, qualquer que seja o resultado ali em novembro. Então, o mundo agora ele está migrando de um cenário de dúvida para um cenário de certeza. E com o cenário de certeza, eu não tenho dúvida que a Bolsa acaba subindo ao longo do tempo, ao longo dessa migração de um cenário para o outro. Tá? E aí, quando você começa a ver esse cenário de certeza, você passa a ter menos pressão, até mesmo inflacionária. Né? Você imagina, por exemplo, o seu Manuel tem uma padaria. Ele percebeu que nos últimos 4 meses, quando ele comprou farinha, a farinha estava mais cara. O que ele faz? Ele bota o preço do pão mais caro, porque ele sabe que no próximo mês vai vir a farinha mais cara. Aí passa 5, 6 meses seguidos e a farinha não sobe. O que ele percebe? Realmente, agora a farinha não está mais subindo. E aí ele volta o preço para baixo. Então, existe também uma inflação que é porque a pessoa já está vendo e a empresa já está vendo que pode ter um repasse. Então, é como se fosse uma inflação de proteção do próprio empresário. E isso para de acontecer também. Então você acaba tendo um cenário de menor inflação. E se você olhar hoje, né, o Brasil tem 13,75 de taxa de juros, com uma inflação projetada pelo Focus de 5,3%. Vamos imaginar que essa inflação seja 6% ano que vem, que o Focus esteja errado e vai ser um pouco mais. Mesmo assim, a gente está falando de uma diferença de 7,75, uma diferença muito grande, muito acima do normal. Então, é claro que o governo ele vai esperar ter esse cenário maior de certeza para começar a descer os juros, até porque ele não vai querer começar a descer e depois precisar subir, por exemplo, por qualquer motivo. Então eu não imagino que isso vai acontecer antes do segundo trimestre do ano que vem, sendo mais provável até no segundo semestre do ano que vem, mas a tendência é que agora a gente já comece ao longo do tempo a precificar juros para baixo no Brasil, como a gente já viu essa semana aí. O que tem de receio é externo ou talvez alguma questão eleitoral. Mas aí ao longo do tempo a gente vai trocando dúvidas por certezas e na minha visão, como eu escrevi aí já no relatório em junho, né, eu escrevi isso no final de junho, que a gente deveria se preocupar agora em acumular ações ao longo dos próximos 18 meses. Eu não tenho bola de cristal aqui para dizer se vai subir antes ou depois, mas eu acho que esse período de 18 meses é um período bom para que essas dúvidas virem certeza e a bolsa vá subindo aos poucos. Agora, pode ser que ela fique parada ao longo do tempo e suba no final, pode ser que ela suba muito agora já nesse ano e quem esperou os 18 meses já era, perdeu. Por isso que é importante fazer essa acumulação aos poucos. Né? O Daniel, pessimista do final do ano passado, está começando a dar espaço para um Daniel otimista e para uma nova safra de crescimento de bolsa e de ativos de risco. Tá? Então, eu acredito que é importante que a gente fique mais agora investido em ativos de risco. E quando a gente fala em ativos de risco, a gente está falando em ativos de bolsa como ações, a gente está falando de fundos imobiliários, a gente pode estar falando até de renda fixa longa e por que não também de criptomoedas.
né? Afinal, são ativos de risco que se deram muito bem na época que a gente viu os juros mais baixos e a gente já teve uma antecipação no mercado de queda nos ativos de ações e de fundos imobiliários e de REITs, etc. Por que não também a gente não pode considerar que já houve essa queda nos ativos de criptomoedas? E por que eu estou falando isso? Porque a gente agora vai começar a cobrir também criptomoedas. É claro que não sou eu não sou especialista de cripto. O especialista vai ser o Rafael Marques. A gente inclusive vai fazer um workshop, né, no dia 15 ao dia 18 de agosto. E 2 aulas vão ser ao vivo, dia 17 e 18, as outras 2 são gravadas. E para vocês saberem mais sobre isso, vocês cliquem aqui embaixo. Tá? Eu sei que esse talvez seja aquele momento que o pessoal está com mais medo de investir nesse tipo de investimento. Assim como o pessoal está com mais medo de investir em bolsa, assim como todo mundo quer investir em renda fixa. Mas a nossa casa de análise, ela é uma casa que normalmente ela é contrarian e normalmente ela acerta as teses dela de investimento, porque a gente investe quando a gente está na parte mais baixa do ciclo, a gente abre produtos quando a gente está na parte mais baixa do ciclo, a gente fala sobre assuntos quando está na parte mais baixa do ciclo, que é quando as pessoas não querem, mas mas é quando tem o maior potencial de ganho, o maior potencial de retorno. Então eu recomendo a você que, se você não sabe nada de cripto, sabe muito pouco, que você clique ali embaixo, se inscreva nesse workshop, porque é importante pelo menos você na tua cabeça começar a raciocinar e pensar um pouquinho com relação a isso. Abraços a todos, bons investimentos, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.